Sabe aquela sensação de estar projetando e ficar pensando se existe algum jeito mais produtivo de fazer a mesma coisa? Então, é exatamente isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. 4 maneiras mais produtivas de projetar utilizando o ArchiCAD. São alguns segredos que quem já tem alguma experiência acaba descobrindo e eu quero dividir elas com vocês. Não esquece de dar um like aqui nesse vídeo e compartilhar esse conteúdo com algum colega que está precisando de algumas dicas de produtividade com o ArchiCAD. Vamos lá para a nossa primeira dica de produtividade aqui no ArchiCAD. Essa é uma dica que vocês têm que conhecer para não ter medidas quebradas dentro dos projetos de vocês. Quem já está habituado aqui no canal já sabe que a gente é muito fã dessa ferramenta aqui que se chama retângulo de seleção. Ela é uma ferramenta de seleção que serve para eu limitar a minha seleção e as minhas ações dentro de um perímetro que eu for selecionar. Então, nesse caso, eu vou selecionar aqui a ferramenta e eu vou pegar essa primeira opção aqui de método de seleção piso único. Isso é importante, pessoal, porque essa ferramenta aqui tem dois métodos. Ela tem o piso único e tem todos os pisos. Se o piso único estiver selecionado, as ações que eu for fazer aqui nesse exercício vão ser feitas apenas no piso que eu estou visualizando agora nesse momento, que é o meu térreo aqui do projeto. Se eu selecionar minha área com o método de seleção todos os pisos, todos os elementos que estiverem dentro desse retângulo de seleção vão ser alterados de acordo com as minhas alterações. Então, para a gente não fazer bagunça no nosso projeto, a gente tem que entender essa diferença. Eu vou pegar a primeira, então, que é o piso único, e eu vou chegar bem pertinho aqui desse ambiente aqui, que é a minha cozinha, e deixa eu mostrar para vocês aqui a medida dela. Vou apertar M para medir, e eu vou indicar aqui a medida desse ponto, dei o clique, e agora eu vou chegar com o meu mouse aqui, até a outra extremidade, e vocês vão ver ali que eu tô com a medida de 486 centímetros com 80. Uma medida mega quebrada que não faz nenhum sentido, né, pessoal? Faria muito mais sentido aqui esse ambiente ter uma medida de 486, 485. Então, olha só como é que eu vou corrigir isso. Eu vou pegar aqui o meu retângulo de seleção, né, como ele já está selecionado, e eu vou selecionar aqui todos esses elementos porque eu quero que essa parede aqui continue alinhada com a parede aqui da minha cozinha. Então, olha só, vou clicar aqui, fazer uma seleção e dar um clique aqui para confirmar. Vocês veem que o retângulo ele é criado, ele fica piscando aqui. Eu tomei cuidado para deixar só as paredes aqui, os elementos da parede dentro desse retângulo. E agora eu vou dar um clique nessa parede e eu vou me aproximar lá do meu ponto de referência, que é essa outra parede aqui, e eu vou clicar no Tab para acessar a minha distância. Eu vou apertar ali 485 e agora eu vou apertar um menos no meu teclado. E olha só o que vai acontecer, pessoal. Ele vai calcular a medida necessária para diminuir, para deixar com 485 centímetros essa medida total. Eu vou apertar Enter para confirmar. Ele foi um pouquinho ali para baixo. Agora deixa eu apertar ESC para cancelar a seleção. Vou lá com a medida, né, com o atalho M de novo, e eu vou medir aqui essa nossa parede até aqui, e olha só, 485. E também tá ali com um ângulo de 90 graus, né? Isso é importante para deixar retinho as minhas paredes. E é claro, às vezes a gente tem que corrigir algumas coisas, como por exemplo que essa esquadria, ela não foi, né? Ela não baixou. Eu clico aqui no vérticezinho dela e alongo ela aqui pro alinhamento correto. Então, pessoal, isso aí é uma mão na roda, ajuda muito a gente corrigir as medidas quebradas do nosso projeto. Vamos continuar fazendo aqui algumas simulações, né? Algumas situações parecidas. Vamos ver essa lavanderia aqui de baixo, vamos ver como é que tá a largura dela. Vou apertar o M aqui para medir, vou medir aqui desse ponto até este, deixa eu chegar bem pertinho para pegar o ponto certo, e tá com 273 centímetros com 50. É uma medida mega quebrada. Então eu vou pegar lá o meu retângulo de seleção e eu vou fazer a seleção em toda essa parede aqui, né? Porque ela é uma parede que está toda alinhada, seguindo o alinhamento. Agora eu vou dar um clique aqui nesse nosso alinhamento, aqui dentro do retângulo de seleção. Eu vou chegar bem pertinho desse cara, né? Dessa minha referência. Eu vou apertar o Tab e eu vou diminuir um pouquinho aqui. Eu vou botar 270. Então vai ser 270 menos. Vou apertar Enter para confirmar. Ele empurrou toda essa aprumada, todo esse alinhamento aqui para a esquerda e deixou aqui com a medida total, vamos medir 270. Olha só que legal. Muito prático, né, pessoal? A próxima dica de produtividade é sobre as guias vinculadas. Talvez vocês já tenham trabalhado com elas aqui dentro do projeto, mas não sabiam exatamente para que elas funcionavam. A gente pode desligar e ligar elas vindo aqui em visualização e guias vinculadas. Na prática, essas guias vinculadas, elas são linhas temporárias que a gente pode vincular elementos existentes para inserir novos elementos com mais precisão. Por exemplo, aqui no nosso projeto, digamos que a gente quer fazer o seguinte: eu quero inserir um novo pilar aqui entre estes dois. Como é que eu posso criar uma guia vinculada para eu saber qual é o ponto médio entre esses dois pilares, para eu conseguir inserir exatamente esse novo pilar no ponto médio entre esses dois existentes? Eu vou fazer o seguinte: primeiro de tudo, eu vou roubar aqui as propriedades de um desses pilares. Então eu vou pressionar o Alt e vou clicar em cima desse pilar. Só para vocês entenderem também, prestarem atenção aqui,
se eu rolar nas definições, eu vou ver que esses meus pilares, eles estão sendo inseridos pelo ponto central dele, como vocês podem ver aqui. Isso vai ser importante mais pra frente. E agora eu vou usar meus guias vinculados para saber o ponto médio aqui entre esses dois pilares. Vou chegar pertinho do primeiro pilar, eu vou alinhar aqui meu mouse no ponto central dele, vocês vão ver que vai aparecer um check aqui, né? Aquele íconezinho de certo. E eu vou clicar aqui na letra Q. Dessa maneira ele já criou o primeiro guia vinculado. E agora eu vou chegar lá no outro pilar e vou fazer a mesma coisa. Vou chegar aqui e vou apertar o Q. Ele criou outra bolinha aqui, outro guia vinculado. E agora tá aparecendo aqui essa linha temporária. Já que os meus pontos de vínculo aqui já estão ativados, vocês vão ver que eu deixo só o meu mouse aqui paradinho em cima da linha temporária e ele vai me mostrar aqui o ponto médio. E eu dou um clique para inserir esse novo pilar. E o novo pilar está sendo inserido pelo ponto médio, como eu já tinha mostrado para vocês aqui, né, nas suas definições, o que deixa exatamente com precisão esse ponto de inserção que eu queria colocar. Então olha só, vou apertar ESC para selecionar aqui todas as ferramentas, vou apertar o M para medir e eu vou medir aqui a partir do ponto central desse novo pilar em relação ao ponto central dos pilares existentes. E vocês vão ver aqui que eu estou com essa medida aqui de 259,34 em relação ao primeiro e 259,34 em relação ao pilar de baixo, né? Só para mostrar para vocês que as medidas elas estão iguais. Da mesma maneira, vamos fazer um exercício simples aqui. Digamos que nesse ambiente eu quero saber o ponto central aqui entre essa quina aqui da parede e aqui esse pilar, por exemplo. Como é que a gente faria isso? Eu chegaria pertinho desse primeiro ponto, apertaria o Q, eu criaria aqui uma guia vinculada e agora eu chegaria perto do outro pilar, clicaria aqui na borda dele com o Q para criar mais um guia vinculado e olha só, se eu chegar pertinho aqui agora do ponto entre eles, eles estão criando aqui também uma linha de chamada vinculando esses dois elementos e eu posso indicar aqui com o meu mouse, vocês podem ver aqui, né, o ponto médio entre eles. Então acaba sendo muito prático essas questões, né, pessoal, para a gente inserir com mais precisão novos elementos. E olha só que interessante também, pessoal, a gente pode chegar com o mouse aqui em cima, vocês vão ver que ele vai criando mais uma linha aqui de chamada temporária e vai interseccionando essas duas linhas aqui dos dois guias vinculados que a gente fez e a gente pode apertar aqui a letra Q de novo para criar mais um guia vinculado e a gente vai fazendo essa triangulação de pontos em que a gente pode também indicar aqui o ponto médio entre elas. Olha só, é só deixar meu mouse paradinho que ele vai indicando ali o ponto médio entre esses pontos. Então, para a gente inserir aqui novos pilares a partir desses pontos, acaba sendo super fácil. Lembrando que isso serve para qualquer coisa, né, pessoal? Não necessariamente para inserir pilares ou elementos construtivos. Eu posso inserir aqui objetos, luminárias, por aí vai. A terceira dica de produtividade aqui, que vai acelerar muito os processos de vocês também, é super simples, um atalho que a maioria das pessoas deveriam conhecer aqui no ArchiCAD, mas não conhece. Digamos que a gente quer fazer o seguinte, pessoal, a gente quer mover aqui essas cadeiras só um pouquinho para cima, com uma medida exata, e a gente quer agilizar esse processo. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente pode selecionar todas elas e apertar Ctrl D e indicar aqui a medida que a gente quiser, né? Como, por exemplo, eu quero mover para cima aqui 5 centímetros. Então eu aperto 5 e Enter. Só que e se existisse um jeito mais fácil de fazer isso? A boa notícia é que existe. Olha só, com qualquer elemento selecionado no ArchiCAD, a gente pode pressionar o Shift no teclado e pelas setas do teclado a gente pode indicar a direção que a gente quer mover esses elementos. Então olha só, vou pressionar o Shift e apertar a minha seta para cima e ele vai empurrando aqui de 5 em 5 centímetros para cima esses elementos. Então essa é uma maneira muito fácil de eu mover qualquer elemento sem precisar necessariamente colocar uma medida, mas sabendo que eu vou mover esses elementos com uma medida exata e não uma medida quebrada. E isso serve com qualquer direção aqui. Eu posso mover para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, tudo usando as teclas aqui das setas do meu teclado. Mas por que ele move 5 centímetros exatamente? Se a gente vier aqui em visualização, opções de grelha e plano de edição e clicar aqui em grelha e fundo, vocês vão ver que a definição que controla isso está relacionada aqui à minha grelha invisível e o seu espaçamento, pessoal. Aqui vocês podem ver que eu estou trabalhando com 5 centímetros de espaçamento aqui entre os meus pontos da grelha. Se eu botar aqui, por exemplo, tá, vou viajar, vou botar 50 centímetros aqui nas duas direções, só para exagerar mesmo, e vou dar um OK. Vou selecionar aqui uma das minhas cadeiras e vou pressionar o meu Shift e vou apertar para cima aqui na minha seta. Olha só o que está acontecendo, ele está movendo agora de 50 em 50 centímetros. Então, claro, né, fica da opção de vocês qual medida vocês querem colocar ali, mas eu trabalho como padrão com 5 centímetros mesmo. Lembrando que essa é uma ótima opção para a gente trabalhar quando a gente quer dar aquela distância entre uma esquadria, seja janela, seja porta, em relação à parede. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa porta aqui, eu vou deletar ela, eu vou criar uma outra porta e eu vou apertar aqui o G para ela indicar o ponto de inserção aqui na sua ponta e eu vou vincular ela bem encostadinha aqui a essa parede perpendicular. Vou inserir ela
Agora eu vou selecionar aqui a nossa porta e eu vou segurar o meu Shift e pela setinha eu vou empurrando 5 centímetros de cada vez para a direita. Assim a gente consegue facilmente indicar aqui um espaço de 10 centímetros entre a esquadria e a sua parede. Vocês viram que fácil, que prático que é, né, pessoal? Me diz agora se essa não é uma dica que todo mundo deveria saber quando se usa o ArchiCAD. A nossa última dica de produtividade tem a ver com as janelas e as portas e vai acelerar muito os processos de vocês. Olha só, agora eu vou vir no meu 3D. A gente já está aqui com a porta do jeito que a gente quer, com 3 folhas, com a dimensão correta, tanto de largura quanto altura, com a sua aparência correta também, né, com vidro transparente e aqui também com a cor da esquadrinha nessa cor preta. Agora imagina o seguinte, que a gente quer utilizar outra porta aqui para substituir por essa porta que já está inserida. Normalmente, o que a gente deveria fazer? A gente teria que selecionar aqui a nossa porta, a nossa janela, e lá no Ctrl T, aqui a gente está usando a ferramenta janela no caso, e a gente poderia vir aqui na nossa biblioteca e a gente escolheria outra janela qualquer. Por exemplo, vou escolher aqui uma janela básica. Eu vou escolher essa janela aqui de folha dupla variável. Vou selecionar ela e olha só o que acontece. No momento que eu clico nessa nova janela, todas as definições da minha janela existente se perdem. Então a dimensão dela se perde, aqui os atributos aqui também da superfície se perdem, né? Tanto que vocês podem ver, ela ficou aqui agora com uma esquadrilha de madeira. Se eu der um OK dessa maneira, vamos ver o que acontece. Olha só, a dimensão está completamente errada. Aqui também a nossa esquadrilha está com a aparência completamente errada. O que a gente pode fazer para otimizar esse processo? Conseguir trocar o objeto ali, a esquadrilha que a gente está utilizando, sem perder essas definições. Deixa eu dar um Ctrl Z para voltar atrás. Então, olha só o que eu vou fazer nesse caso. Eu vou selecionar aqui essa minha janela, eu vou pressionar o Alt para pegar aqui a minha pipeta, né, o ladrão de parâmetros. Eu vou dar um clique em cima dessa minha janela e agora sim eu vou lá no Ctrl T, eu vou achar aqui na minha biblioteca a nova janela que eu quero inserir. Então vou vir aqui em janelas básicas de novo, vou achar aquela mesma janela aqui, folha dupla variável, só que antes de eu clicar nela, eu vou pressionar o Ctrl e o Alt junto. Agora vai aparecer a minha seringa para eu inserir esses parâmetros que eu tinha capturado anteriormente nessa nova janela. Então eu dou um clique nela e olha só o que acontece aqui na minha pré-visualização. Ela não muda o tamanho, ela não muda aqui as suas cores também, mas ela vai mudar o seu design de acordo com esse novo tipo de janela. Então vou dar um OK para confirmar e olha só que legal, bem mais prático, bem mais fácil de fazer esse tipo de substituição, certo? Essas foram algumas dicas práticas que eu queria passar para vocês ganharem produtividade, conseguirem fazer mais coisas em menos tempo aqui com o ArchiCAD. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês acharam útil alguma dessas dicas ou se vocês têm alguma outra sugestão de outra dica que vocês conhecem, que vocês querem compartilhar com a gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau e um abração.